Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou: que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, estamos vivenciando a terceira semana do tempo pascal, e a liturgia, como sempre, nos apresenta pontos interessantes, e para que eu e você, cada um de nós, possamos guardar no nosso coração, meditar e nos esforçarmos para colocarmos em prática a sua vontade. Quando nós abraçamos a cruz de Cristo, precisamos entender, nós abraçamos também tudo aquilo que é inerente a esta cruz, na qual nós conhecemos muito bem, que é a perseguição, é a dificuldade de evangelizar, de anunciar o Cristo, o Senhor, o ressuscitado no nosso meio. O mundo hoje, ele não está muito aberto para ouvir a palavra de Deus. As pessoas que hoje se propõem a viver a santidade, que se propõem a viver um testemunho de vida, é ridicularizada. É ridicularizada porque eles vão dizer: o mundo é outro, o mundo mudou. A gente precisa agora enxergar o mundo de uma outra perspectiva. Só que a palavra de Deus, ela não muda. A palavra de Deus, ela é viva por toda a eternidade para transformar o mundo, na qual muitas vezes nós somos protagonistas disso. E não deixamos então a palavra de Deus agir na nossa vida como tem de agir. Enquanto então pregamos a palavra de Deus, corremos o risco de até mesmo perder a vida. Primeira leitura de hoje, temos Santo Estevão, que foi o primeiro promártire, escolhido para anunciar a palavra de Deus, para servir a Deus. E ao pregar com autoridade, cheio do Espírito Santo, avançaram-se contra eles, aquelas pessoas que não aceitaram a correção que vinha da boca de Estevão, não aceitavam aquela palavra própria de Deus, e assim invertiram contra eles, o mataram. E diante dele estava um homem parado, olhando e aplaudindo e concordando com aquela situação, um homem chamado Saulo. E ele se tornou, como a própria leitura de hoje apresenta, como um dos maiores perseguidores dos cristãos. Entravam nas casas, tiravam as famílias, prendiam, levavam para o Coliseu para que os leões pudessem se alimentar delas, enfim. Paulo era o terror para os cristãos. Mas aquelas pessoas, diante daquela perseguição, eles acabaram se dispersando. Então eles pensaram: matando Santo Estevão vai acalmar, essas pessoas não vão mais continuar pregando, vai cessar isso tudo, vai ir por água abaixo. Mas o efeito foi o contrário. A morte de Estevão foi uma força maior para que todos os discípulos pudessem continuar a missão. Não desanimaram, pelo contrário, aquilo os fortaleceram para que eles continuassem a missão, e a graça de Deus continuou acontecendo. Porque onde aqueles discípulos passavam, pregavam a palavra, as graças de Deus iam sendo derramadas, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, as pessoas iam começando a ter encontro com o Senhor e iam convertendo a vida delas. A palavra de Deus faz isso, mas se eu deixar essa palavra fazer, não adianta a gente participar de missas, não adianta a gente vir à missa, ouvir a palavra de Deus, se nós não estamos dispostos a mudar a nossa conduta, se nós não estamos dispostos a mudar a nossa vida.
Se nós não somos dispostos a olhar para a nossa vida e revê-la, se realmente ela está de acordo com aquilo que Deus quer. A palavra de Deus nos liberta, ela ilumina os nossos passos, para que eu possa enxergar aonde está indo a minha vida, que caminho eu estou buscando. Se eu não tenho essa percepção, a palavra de Deus ela é morta para mim. Aí eu não vou aceitar a correção, eu não vou aceitar a interpelação de Deus que através da sua palavra vem até mim. Mas se eu me proponho a viver como Deus quer, eu vou colher, mesmo que aquela palavra seja dura, mesmo que aquela palavra seja para mim no momento algo difícil de digerir. Mas quem falou que a palavra de Deus para curar seria uma palavra tão fácil assim? Não. É uma palavra dura que até os discípulos em certo momento vai dizer: mas Senhor, essa palavra é dura, quem pode colocar em prática essa palavra? Porque se você olha para a palavra de Deus, ela vai exigir de você muita coisa. Vai exigir principalmente de você se tornar um homem fiel à palavra do Senhor e fazer a vontade dele, não a sua. É a dele que precisa ser feita. Por isso que o evangelho de hoje, Jesus está dizendo isso. Eu sou o pão vivo descido do céu, eu sou o enviado do Pai. Aquele que vê o Filho vê o Pai, aquele que crê no Filho crê na ressurreição eterna, porque eu vim para salvar a humanidade. Aqueles que o meu Pai enviou até a mim, Ele enviou para que eu possa salvá-lo. Aquele que vem até a mim, para que eu possa curá-lo e libertá-lo. Então o Senhor veio para salvar a humanidade e ser o pão vivo descido do céu, o alimento que nos fortalece, o alimento que nos encoraja. Então quando eu recebo a Eucaristia, pão vivo descido do céu, é o alimento de fortalecimento da minha fé, para que eu possa então continuar anunciando a boa nova a toda criatura, sem ter medo, porque o alimento me fortalece, como fortaleceu aqueles discípulos diante da morte de Estevão, para que eu pudesse então evangelizar, sem ter medo de cara feia, sem ter medo de ser aquela pessoa que a qualquer momento seja interpelada por aquele que não aceita a palavra de Deus. Nós somos assim, homens e mulheres provados no meio das dificuldades, no meio da perseguição. Se eu quero chegar ao céu, não existe outro caminho. Então eu preciso abraçar a cruz de Cristo e assumir esse Cristo na minha vida e colocar em prática a sua vontade, porque eu quero a ressurreição na minha vida. Se eu sigo Jesus, se eu vivo a sua palavra, Ele me ressuscitará para que eu possa viver eternamente com Ele. Mas para isso eu preciso acolher a sua palavra, que muitas vezes quando chega ao meu coração, aos meus ouvidos, não é palavra tão fácil assim de escutar, que ela vai me interpelar. E muitas vezes eu não quero ser interpelado, porque talvez eu ache que a vida que eu estou levando seja a vida correta e certa para a minha felicidade e a minha salvação. Mas quando eu deparo com a palavra de Deus, eu vou perceber que talvez eu esteja indo para o caminho oposto, não o caminho da salvação, mas o caminho que eu poderá correr o risco de perder a salvação em Cristo Jesus. Então hoje a liturgia nos apresenta 2 pontos essenciais: não ter medo da perseguição, porque Cristo está conosco. Segundo, é o Senhor, o autor da vida, é aquele que vai me salvar e vai me ressuscitar naquele momento no qual Ele achar oportuno, para que eu possa viver uma vida nova e o ressuscitar-se também aqui neste mundo, fazendo sempre a vontade dEle acontecer em minha vida. Amém? Olhando para o seu irmão, a tua irmã que está ao seu lado, diz aí para ele com toda a fé: vamos ressuscitar com Cristo ou não vamos? Precisamos ressuscitar com Cristo, homens novos e mulheres novas. Amém?